o que fazer enquanto esse tempo não chega? O que fazer enquanto Jesus não volta, enquanto aquele que está à porta não abre a porta? Então, eu quero te convidar a abrir neste momento a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. É importante nesse momento que, se você pode, se você está num lugar agora, separado, num lugar de estudos agora, ou não, mas se você puder pegar a sua Bíblia, uma caneta, um papel, um caderno e fazer as suas anotações, será de grande valia, né, para a tua vida. Quando a gente escreve aquilo que a gente ouve, isso nos ajuda na fixação, né? Como quando a gente fica meditando naquilo que a gente ouviu, nos ajuda na meditação, na fixação, ok? Então faça isso nesse momento. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 11, nós vamos estar lendo. Nós estamos diante de uma parábola, a parábola das 10 minas, e nós vamos aqui desfrutar deste texto, lembrando que minas aqui não é minas garotas, né, como tem o vocabulário hoje, né, o vocabulário das gírias, né, desse jeito de falar. Não, minas aqui não são minas, seu cabelo é da hora, não é isso, né? Nem também é aquele lugar onde que é garimpado ali, né, o carvão, as joias preciosas, né, as pedras preciosas, também não é. Minas significa uma unidade monetária da época grega, né? Então, para que você esteja bem à tona, né, bem certo e ciente do que significa a parábola das 10 minas, ok? Então vamos ler Lucas 19, 11, que diz assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Até aqui. Depois a gente vai lendo um pouco mais. Que o Espírito de Deus nos dê sabedoria, entendimento, discernimento, para entendermos essa palavra. Então, como que nós devemos agir? Como que nós devemos estar conduzindo a nossa vida enquanto o tempo da vinda de Jesus não volta? Esse texto, ele tem esta resposta e tem muito mais resposta. Esse texto, ele traz nele até mesmo respostas acerca do momento em que Jesus voltar, chegar. Esse texto, ele é muito amplo, ele é muito rico. Então vamos começar a desfrutar desse texto. Primeira coisa que me chama a atenção é que o Lucas disse no versículo 11 de Lucas 19, 11, ele começa dizendo assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Que coisas eles ouviram para fazer com que levaram até a Jesus a propor até uma parábola acerca desse assunto da vinda, de se estabelecer o reino e como será após ele voltar, né? Então, o que eles ouviram que se fez necessário Jesus contar-lhes uma parábola? E quando nós então voltamos uns poucos versículos, nós
encontramos que Jesus estava na casa de Zaqueu, na cidade de Jericó, e Jesus disse, no versículo 9, então Jesus lhe disse a Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus, então, o que os discípulos ouviram? Crendo, de que é uma sequência, Estamos crendo de que Jesus ou está ainda dentro da casa de Zaqueu, ou Jesus já está, e a casa de Zaqueu devia de ser uma casa bem ampla, para caber 13 homens adultos, Jesus e mais os 12, então isso sem contar mulheres que seguiam a Jesus, Então veja como era grande de fato, como Zaqueu era um homem bem abastado realmente financeiramente, porque cabe ele, mas ele é de pequena estatura, cabe os seus escravos de casa, os seus empregados, e cabe 13 homens ali adultos, Jesus e os 12. Então, se vamos dizer que o que Jesus falou ali, dentro da casa de Zaqueu, foi isso. Jesus falou sobre salvação, e Jesus falou também sobre sua missão, sobre a sua missão de buscar e salvar o que está perdido. E agora, sabemos que Jericó era uma cidade assim já que ficava no pé para a subida de Jerusalém, Então, de repente, era a cidade mais próxima, uma das cidades mais próximas a Jerusalém. E Zaqueu, então, mora próximo. Se eles estão ainda dentro dessa casa quando Jesus conta a parábola, ou se eles estão a caminho já, e Jesus conta essa parábola de Jerusalém, o que eles ouviram foi acerca disso. E olha o que Jesus disse. Por que Jesus, então, tendo eles ouvido isso, olha como que é interessante aquilo que a gente ouve. Cada um interpreta de um jeito. Jesus falou sobre salvação, sobre a salvação que veio sobre a vida de Zaqueu, e também veio falar de sua missão, que ele veio para buscar e salvar o que está perdido. E agora ele está falando sobre salvação, sobre mudança de vida, de transformação, de ambiente, e ele está indo direto para Jerusalém. Os discípulos, ao ouvirem essas palavras, devem ter pensado o quê? Ele está dizendo agora sobre salvação, sobre que ele veio buscar e salvar o que estava perdido, que ele veio a mudar a história daqueles que estavam perdidos, e nós estamos indo para Jerusalém agora. Pode ser sim que ele agora vai tomar o reino das mãos dos romanos, e agora ele vai estabelecer o reino dele ali em Jerusalém. Parece que é isso que eles começaram a imaginar. Que Jesus, quando chegasse em Jerusalém, imediatamente estabeleceria ali o seu reino. Jesus, percebendo isso, vai contar uma parábola para eles. E o texto diz assim, versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente, na cabeça dos discípulos, o reino ia se manifestar imediatamente. Está ali o sinal. Houve um grande sinal ali, está tendo salvação. E este era um sinal messiânico, um sinal do reino. E na cabeça dos discípulos, há 2000 anos atrás, para eles, vendo todos os sinais que Jesus operara, curando leprosos, fazendo cegos enxergarem, pessoas que não ouviam ouvir, pessoas que não falavam falar, vendo todos esses sinais messiânicos, eles imaginaram que Jesus agora vai tomar o reino, vai estabelecer o seu reino.
nós estamos indo para Jerusalém, chegou a hora. E Jesus, vendo que eles achavam que aquilo ali seria imediatamente que aconteceria, Jesus então vai contar uma parábola para eles, para tentar apaziguar as coisas no coração deles. Jesus viu que eles achavam que seria imediatamente, será agora, vai ser rápido. A palavra imediatamente aqui no texto indica isso, né? Que seria assim, urgente, né? Seria no mesmo instante, extremamente breve, de repente. Imediatamente aqui é uma palavra grega chamada paraxirema, ou seja, imediatamente, agora, vai acontecer. E Jesus traz então esta parábola. E o que é uma parábola? A parábola, ela é uma narrativa relativamente breve, pequena, um discurso breve, uma narrativa breve, com um significado simbólico. Para a gente entender melhor, uma história que tem uma lição. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história que tem uma lição. E ela tem uma lição importante. A parábola também pode ser considerada uma história que mostra o caminho. Palavras que dizem coisas importantes. Expressões que não devem ser entendidas literalmente, mas de forma simbólica, né? É algo que tem significado para os dias de hoje. Quando Jesus contava uma parábola, ele contava algo que tinha sentido, tinha significado para os dias que eles estavam vivendo. E esse texto também serve para os nossos dias. Para você que tem andado com o seu coração acelerado, chegou a hora, vai ser de repente, vai ser imediatamente, que haja paz no teu coração. Esta palavra nesta noite. Que não te tire do foco, que a vinda de Jesus, a segunda vinda dele, a palavra de Deus nos ensina que ele está, que quando víssemos os sinais, ele estaria à porta. Mas eu quero trazer paz ao teu coração. Que você não viva sem saber disso. Que não viva para ignorar isso. Acho que assim seria melhor. Não viva ignorando a vinda de Jesus, a segunda vinda dele. O erro maior nosso é esse. Assim temos errado quando nós vivemos como se ele nunca fosse voltar a esta terra. Mas brevemente, imediatamente, os discípulos também achavam. Então, vamos lá. Agora que sabemos o que é uma parábola, vamos ver o que tem contido nessa parábola. Versículo 12. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. As parábolas, como eu disse, têm um sentido muito simbólico. 4 anos antes de Cristo, Arquelau, ele fez uma viagem até Roma, porque os imperadores romanos quem determinavam quem iria governar a Judéia. E no ano 4 a.C., Arquelau fez uma viagem para Roma, porque ele seria nomeado governador da Judéia. Alguns judeus foram após ele e enviaram uma notícia para aquele que iria instituir Arquelau como governante. Esses judeus foram após o rei e disseram a esses homens que iriam nomeá-lo, a esse governante: não o coloque como governante nosso, porque nós o odiamos, né?
Eles não queriam, os judeus não queriam ser governados, liderados por Arquelau. Só que acabou não dando certo, porque Arquelau voltou de Roma e foi governante da Judéia durante determinado tempo. Então veja essa parábola. Jesus está citando uma história, algo, ele não está dando o nome, mas parece que na mente de Jesus ele está fazendo uma comparação entre o que fizeram com Arquelau com aquilo que os judeus vão fazer com ele. Assim como eles não queriam que o rei Arquelau, 4 anos antes de Cristo, governasse a Judéia, os judeus também não iriam querer que Jesus os governasse. Então veja, a parábola ela tem esse sentido simbólico. Vamos continuar. Então disse, certo homem nobre, veja, nobre, que ainda não é rei, ainda não tem autoridade para governar, mas já é uma pessoa nobre, ou seja, uma pessoa de posses, uma pessoa que tem escravos, uma pessoa que tem uma influência, uma família, um sangue, né? Um bom sangue, né? Como se diziam anteriormente, ainda se diz, né? Um sangue nobre, né? Ele ainda não é, Jesus nessa parábola está falando de alguém que é nobre, que não é rei ainda. Ele está comparando isso tudo e veja, e ele já está se colocando ali. Ele já está nessa parábola mostrando para os discípulos, trazendo ensinamento para os discípulos. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, que foi o que o Arquelau fez, ele foi para Roma. Mas Jesus pegando essa história, ele está dizendo que um homem nobre foi para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. O desejo de Arquelau era esse, receber a sua nomeação como governante da Judéia e voltar para a Judéia. Ele foi a Roma, mas agora ele vai voltar. O desejo dele é quando ele voltar para a Judéia, voltar agora como rei instituído. Jesus, ele está dizendo que esse homem nobre, ele é este homem nobre, que partiu para uma terra distante, para o reino de Deus, para o céu, com o fim de tomar posse de um reino e de voltar. Ou seja, ele nasceu, ele morreu e agora ele vai aos céus, porque ele é rei dos reis, senhor dos senhores, ele agora é Deus, mas ele vai voltar. Quando ele diz às mulheres, eu ainda não fui para o meu pai, 40 dias depois ele disse aos seus discípulos, estou indo para os céus, mas depois eu vou voltar. Então veja, essa parábola ela tem muito a ver. Jesus está passando um princípio, dando uma lição a eles, ensinando a eles. Um reino e voltar. Antes desse nobre ir tomar posse desse reino, o versículo 13 diz assim, chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Então, este homem nobre, ele vai para um lugar distante tomar posse de um reino. E depois ele vai voltar. Mas antes dele ir tomar posse de um reino que não é dele ainda, ele ainda não é rei. Ele está indo, ele é um nobre e ele tem escravos. E ele tem servos. E ele então faz o quê? Antes dele ir tomar posse desse reino, ele dá uma ordem a esses servos. Há algo que esses servos devem fazer enquanto ele não voltar. Ele vai, mas ele deixa seus servos, esses 10 servos, bem informados. Não há o porquê deles não agirem assim, porque eles foram bem informados do que eles deviam de fazer. Eles são chamados por este nobre que vai se apossar de um reino, e este nobre diz a eles o que eles devem fazer enquanto ele está ausente.
Enquanto ele está ausente, ele diz para os seus servos o que eles devem fazer. E ele diz assim: então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. O que eles deveriam de fazer enquanto este nobre não volta? Qual seria o serviço? O que este nobre esperava desses 10 servos dele? Que eles negociassem aquilo que ele deu para cada um deles. E veja, ele deu de maneira igual, para que não houvesse ciúmes, para que não houvesse nenhum tipo de sentimento de melindre. Ele deu de maneira igual, para que não houvesse nenhum tipo de contenda entre eles, nenhum tipo de rivalidade entre eles. Ele deu da mesma forma, ele deu 10 para cada um. Ele tinha servos. E antes dele voltar, enquanto ele não volta, o que eles tinham que fazer? Negociar essas 10 minas. E como eu havia dito no início desse estudo, 10 minas não são mulheres e não são lugares onde se extrai joias preciosas, pedras preciosas. 10 minas é uma unidade grega, monetária grega, que valia por 100 dracmas. Uma mina valia por 100 dracmas. A dracma era um valor monetário também grego. Cada dracma valia por um dia de trabalho. O denário é uma moeda romana que também valia por um dia de trabalho. Foi dado a cada um deles 10 dracmas, 10 minas. Ou seja, 10 minas são 100 dracmas. Se foram dadas uma mina, 100 dracmas, ou 100 denários. Foram dados 10 minas a cada um, ou seja, foram dadas 1000 dracmas para cada um. Repito, uma mina vale por 100 dracmas, ou 100 denários. Foram dadas 10 minas para cada um, ou seja, foram dados a eles um valor de 1000 dracmas. E o que a dracma era? A dracma era uma moeda grega que era dada, que valia um dia de trabalho de um trabalhador comum. A pessoa trabalhava um dia inteiro, ganhava uma dracma, ou ganhava um denário, uma moeda romana, que valia por um dia de trabalho. Então foram dados a cada um desses 10 servos 1000 dias de trabalhos. Ou seja, 10 minas, então, equivalem a 1000 dias de trabalhos de um trabalhador comum. Cada um deles recebeu de maneira igual, porque foram visto potencial. Cada um deles tinha condição, na visão deste homem nobre, cada um dos seus servos tinha condição de negociar. A palavra negociar aqui significa continuar a fazer coisas da vida. Quando ele diz assim, negociai, é que há um desejo de que haja um crescimento. Esse nobre, ele deseja que haja um crescimento naquilo que é dele. Ele quer que cresça aquilo que é dele, uma parte daquilo que é dele. Ele deu para cada um deles. Veja, o texto não diz que ele deu tudo. Ele deu para cada um 10 minas, 1000 dracmas, 1000 dias de trabalhos. Ele deu para cada um uma parte daquilo que ele tinha. Ele não deu tudo que ele tinha. E o desejo dele era que eles
negociassem, porque o desejo dele é que haja multiplicação naquilo que ele confiou para cada um. Esse é o desejo deste homem nobre. Lembrando que este homem nobre, nesta parábola, é Jesus. E estes 10 servos, o número 10 aqui significa uma totalidade, uma completude, né? Significa que para cada um dos seus servos, ele tem dado algo. E ele tem dado uma ordem, negociai. Então, qual é a vontade de Deus? Enquanto estamos ainda no tempo da sua vinda, ele ainda não chegou, ele ainda não voltou, né? Está às portas, né? Pode ser breve, né? E como que a gente faz então enquanto ele não volta? Como que a gente deve viver? Como que a gente deve proceder enquanto a porta não se abre, enquanto ele não abre a porta e chega, enquanto ele não vem nas nuvens? Ele está dizendo aqui para a gente, negociai. Ou seja, continue a fazer as coisas da vida. Negociai. Olha, eu estou indo para o meu reino, eu estou indo para tomar posse de um reino. Eu não estou indo para estabelecer um reino, eu estou indo só para tomar posse de um reino que já está em vigor. Eu estou indo para tomar posse. Quando Jesus foi assunto ao céu, depois de 40 dias, ele estava indo para se apossar de um reino que já estava em vigor. Ele não foi estabelecer o reino dos céus. O reino dos céus já estava estabelecido. Ele foi para tomar posse. Ele passou 33 anos aqui. Ele cumpriu a sua missão, o que lhe fora dado como missão, e ele agora sobe aos céus para tomar posse. Ele não foi estabelecer um reino, ele foi tomar posse de um reino. E ele deu uma palavra aos seus discípulos naquele dia, em que ele estava sendo assunto aos céus. E ele disse àqueles discípulos, ide por todo o mundo e pregai, ide por todas as nações e pregai. Fazei discípulos e batizai em nome do Pai. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos, negociai. Aquilo que eu estou dando para vocês, negociai. Aquilo que eu estou colocando na mão de vocês, negociai, porque o desejo dele é que haja o crescimento. E como que cada um agiu então? Como que cada um desses servos agiu? Né? Porque a palavra foi dada. O que fazer nesse tempo, pastor? Como que eu devo agir? Os sinais estão aí da vinda de Jesus. O que eu devo fazer a partir deste momento? Eu quero dizer para você, negociai. Continue a sua vida. Porque, veja bem, comer e beber, casar, são coisas boas. Não são coisas ruins. O problema é quando a gente vive para comer, beber e se dar em casamento e se esquece que em certo momento aquele que foi virá. Esse é o problema. Comer e beber são dádivas de Deus. Se casar, casamento é coisa de Deus. Isso não é coisa ruim. Agora, viver como se ele nunca fosse voltar, viver dizendo amanhã eu conserto a minha vida, amanhã eu ajeito a minha vida, isso é o problema. Porque a gente não sabe o dia e nem a hora. Isso é maldição. Quando Jesus disse para ele, nessa parábola ele está dizendo, o homem nobre está dizendo assim, negociar, eu estou indo e eu vou voltar, mas enquanto eu não volto, negociar. E ele quer o quê? Olha, estejam em ação, sabe? Fica em ação, porque a tua preocupação deve ser fazer o que eu estou mandando você fazer e não somente com a minha vinda, porque se você fizer o que eu estou mandando você fazer, eu não vou me esquecer de você. Esse é o problema. A gente não pode viver, não vai acontecer. Como também é um problema, vai ser agora, vai ser hoje. É tanto um problema marcar o dia e a hora,
como também é um problema não esquentar com o dia e com a hora. São dois problemas. Então, é viver, é comer, é beber, é se casar, é viver o casamento, é trabalhar, né? Nesse período em especial, isso não é possível para muitas pessoas, mas é continuar a sua vida, é continuar. Você levanta, você tem ali a grama para capinar, vai lá capinar o seu jardim, vai lá limpar a casa, lave seu carro, faça as coisas diárias, cuide das coisas da casa, da família, dos filhos, porque o dia e a hora ninguém sabe. Então negociar é a palavra. E como que cada um agiu? Né? Porque ele tem 10 servos e cada um desses servos representa modelos, né? Representa pessoas. Então vamos lá. Como que cada um desses servos agiu? Vamos no versículo 17. Mas antes disso, deixa eu só lembrar de uma coisa aqui para você. Leia comigo o versículo 14 de Lucas 15. Diz assim, olha: mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Veja, aquilo que aconteceu com Arquelau, que eu disse anteriormente, quando Arquelau foi até Roma para receber a sua nomeação, a sua instituição como governante, e alguns judeus foram à frente, não querendo que ele reinasse, pedindo para ele não reinar, mas não adiantou. Ele foi constituído rei. Ainda que alguns judeus concidadãos aqui são cidadãos da mesma pátria de Arquelau, né? Eles vão lá para pedir, não deixa Arquelau reinar, só que prevaleceu a vontade de César, do imperador romano, e Arquelau voltou para governar e para reinar. Jesus, lembra que é esse homem nobre, que os concidadãos o odiavam e não queriam que ele reinasse. Não queriam que ele reinasse. Foi o proceder dos judeus para com Jesus. É o proceder de muitas pessoas hoje para com Jesus. Eles não querem que Jesus reine na sua vida. Eles não querem que Jesus seja o rei. Eles não querem admitir que Jesus é o rei dos reis, que ele é o governante. Mas assim como não adiantou com Arquelau, assim também não adiantou com Jesus, e assim não vai adiantar nos tempos atuais. Jesus é rei. Ele é o rei dos reis. E não tem plano maligno que aqueles que odeiam a ele possam arquitetar que vá tirar a autoridade de rei dos reis de Jesus. Ele se apossou do reino. Não teve para o inimigo, a serpente. Satanás fez de tudo para tentar fazer Jesus não se apossar desse reino. Não deu certo. Os judeus fizeram de tudo. Alguns judeus, fizeram de tudo. Não deu certo. Ele reina. E não vai dar certo os planos do inimigo. Ele vai reinar sobre nós. Ele é rei dos reis. E veja, versículo 15. Quando ele voltou, aí agora, a partir desse momento, meu irmão e minha irmã, eu quero que você fique bem atento, porque a partir de agora aqui, é no momento que Jesus voltar. Antes dele voltar, ele disse: negociai. É isso que ele espera que nós estejamos fazendo. É isso que ele espera que mesmo diante desse momento que estamos vivendo, nós estejamos fazendo. Porque não há o porquê não fazermos. Porque as ordens foram dadas, foram bem claras. Ele nos chamou. Foi tudo bem claro. Como ele chamou aqueles 10 servos e orientou, nós estamos muito bem orientados de como devemos agir nesse tempo. E eu estou aqui apenas para lembrar: negociai. Negociai. Aquilo que ele te deu na tua vida, não tem o porquê de não... mas eu estou magoado. Olha, não tem o porquê de não estar fazendo. Porque a igreja me tratou assim quando eu era da igreja. O pastor tal fez isso comigo. Jesus, ele não vai querer saber disso, não.
ele mandou você negociar. A gente é que tem que aprender nessa terra aqui a não ser entrão, a ser perdoador, né? A ser sábio no falar, a ser sábio em não falar, a ser honesto nas nossas atitudes, porque não haverá. Ele disse, negociai. É isso que eu quero que os servos, meus servos, o que eu quero de vocês, olha, vocês 10, eu vou ficar um tempo aqui. Ó, o pessoal não vai saber o que eu estou fazendo não, os de fora não vão estar sabendo o que eu estou fazendo não. Mas vocês têm palavra minha, vocês não estão abandonados, vocês negociai. Não há desculpa, irmão, não haverá desculpa. E eu quero te mostrar isso aqui nesse texto. Porque a partir de agora, entenda isso, é o nobre quando ele volta. É quando esse nobre volta, é quando Jesus volta. Nessa parábola, Jesus está desvendando mistérios acerca de coisas que vão acontecer quando ele voltar. Chegou, ele veio, chegou o tempo da vinda, ele abriu a porta, ele veio. O que vai acontecer? Tem aqui. Vamos ler? Versículo 15. Quando ele voltou, quando o nobre voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Meu Deus, assim que ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi ajustar contas com os seus servos. Foi a primeira coisa que ele fez. Foi a primeira coisa que agora esse rei fez. Agora ele não é mais um homem nobre. Agora ele voltou como rei. Aleluias. Aleluias. E ele voltou. E a primeira coisa que ele fez foi chamar os seus servos. Foi chamar a cada um daqueles a quem ele deu dinheiro, ele deu as minas. Foi chamar a cada um daqueles a quem ele disse, negociai enquanto eu não volto. Ele não chamou nenhum outro primeiro. Primeiro ele chamou seus servos. E vamos ver como que cada um compareceu perante ele. Versículo 16 diz assim: compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Ou seja, que coisa linda. Multiplicou 10 vezes mais aquilo que foi confiado na mão desse servo. Foi dado a ele, eu volto a lembrar, 10 minas. E ele está dizendo que a mina multiplicou. Que aquilo que foi colocado na mão dele, 10 vezes. Agora, preste atenção, meu irmão e minha irmã, porque este servo aqui, ele falou muito pouco. Ele só falou o que o rei queria ouvir, o que o rei perguntou. Ele não fez rodeios, não teve nesse momento aqui, da volta do rei, não teve justificativas, a pergunta foi direta. O rei mandou chamá-los e dizer, por quê? Porque ele estava a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. O servo aqui foi curto e grosso. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Porque a atitude desse servo era mais valiosa do que as suas palavras. A atitude desse servo seria muito mais importante do que a capacidade dele de discursar. E é isso que foi avaliado nesse momento aqui. O mais importante que daria o prazer no rei era a atitude, não as palavras. E olha o que o rei então vai dizer e responder. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades.
Vamos analisar cada fala deste rei que voltou. Primeira coisa que ele disse, muito bem. Está aqui no versículo 17. Muito bem. A palavra muito bem aqui significa, é relativo a acontecimentos que está à altura do seu propósito ou do que se esperava dele. Aquilo que se espera, quando o rei diz assim, muito bem, era como se ele estivesse dizendo assim, está à altura do que eu esperava de você. Excelente. Era isso que eu esperava de você. E você fez aquilo que eu esperava. Não fez nada mais, não fez nada menos. Fez apenas o que o rei já esperava. E ele disse o que agora? Servo bom. Muito bem, servo bom. Ou seja, servo aqui é escravo, é servente. E quando ele diz bom, servo bom, significa que esse escravo, que esse servo, ele tinha qualidades morais positivas, ou seja, lealdade, honestidade e empenho. Não tem nada a ver aqui com habilidade, não tem nada a ver aqui com carisma, tem a ver aqui com qualidades morais boas, com caráter bom, com lealdade, honestidade e empenho, esforço. É isso que ele esperava. E é isso que ele fez. E o rei reconheceu isso. O rei disse, muito bem, servo bom, foste fiel no pouco. Ou seja, você lembra quando eu disse que não foi tudo dado a eles? Foi uma parte. O nobre deu uma parte para eles do que ele tinha, não deu tudo, né? E mesmo assim, 1000 dias de trabalho, né? Que se você for pensar na riqueza de um nobre da época, de um Arquelau da vida, era quase nada realmente, se comparado ao que o Arquelau tinha, né? Então Jesus, lembrando dessa história, né, coloca ali, se comparado a tudo que Jesus podia oferecer e dar, né, foi fiel no pouco, mas aquele pouco, foste fiel no pouco. O que significa isso? Fiel aqui é ser alguém em quem se pode confiar. Fiel aqui é relativo a ser digno de confiança, a pessoa certa. E ele está dizendo que foste fiel no pouco, ou seja, em relação ao padrão comum, foi pouco, né? Não foi tanto assim que ele teve, e ele foi fiel no pouco. E aí ele diz assim, olha o que ele diz, a última coisa que ele diz então, como resultado dele ter sido um servo que foi fiel no pouco, a palavra do Senhor diz assim, a este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Terás autoridade. Autoridade aqui é uma palavra grega chamada exousia. Exousia, que significa direito de dominar. Autoridade aqui significa jurisdição. Significa poder, controle. Autoridade aqui significa um poder sobrenatural, que tem uma função específica no controle do destino das atividades e da vida de pessoas. Autoridade aqui é o poder para fazer algo. Ele disse, a este disse, terás autoridade, poder para fazer algo sobre 10 cidades. Ou seja, número 10 novamente, que fala sobre completude, sobre tudo. Ele terá autoridade sobre todos, sobre 10 cidades. Ele será a pessoa de maior autoridade. Ele terá 10. Entre os seus servos, ele terá 10 cidades. Ou seja, pessoas. Ele vai ter autoridade sobre 10 cidades, ou seja, sobre pessoas, sobre povos.
o servo fiel no pouco recebe autoridade sobre povos. Quando este rei foi, ele não apenas tinha ambição financeira de multiplicar, ele não apenas tinha ambição de multiplicação, mas quando esse rei foi tomar posse do seu reino, ele já deixou os seus servos já com palavras para que com ordens para prepará-los para que quando ele chegasse, agora que é rei, pudesse esse tempo ser um tempo de preparo para que esses servos pudessem, quando ele voltasse, tomar reinos, receber autoridade, permissões para governar. Estavam sendo testados também, estavam sendo capacitados. Quando o nobre disse, quando aquele que ainda era nobre disse, negociai, era um teste para eles, era uma preparação para aquilo que viria depois de bênção para a vida deles. E este fez o que o rei agora, que volta rei, esperava. Ele é servo que fez muito bem, é servo bom, foi fiel no pouco, vai receber autoridade sobre 10 cidades, sobre povos, sobre pessoas, sobre nações. Logo depois ele manda chamar um outro dos seus servos, um segundo servo, e este negociou e conseguiu 5, deu 5 minas, deu 5, Senhor, a tua mina rendeu 5, e a esse ele recebeu e deu autoridade sobre 5. E aqui nós vamos concluir e fechar esse estudo nessa noite. E a partir de agora, eu quero que você preste atenção no que este terceiro servo, veja, os outros 7 nem vieram, porque era necessário apenas aqueles 3 para passar o princípio e a lição. Foram 10 servos, mas apenas 3 vieram até o seu senhor. Um multiplicou e deu 10, um multiplicou, deu 5, mas aí veio um, e eu quero que você preste atenção nesse agora, porque esse tem sido o erro de muitos de nós que estamos à espera da vinda de Jesus, como se ele nunca fosse voltar. Olha o que o texto diz, versículo 20, veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tira o que não puseste e ceifa o que não semeaste. Olha a fala dele, por que ele não negociou? Por que ele parou tudo e guardou? Ele escondeu aquilo que o Senhor havia lhe dado. Por quê? Ele escondeu aquilo que o Senhor havia lhe dado. Porque a Bíblia diz que ele teve medo. Porque tive medo de ti. O medo é um estado de temor, né? É como se você estivesse perante alguém que você fica com o coração acelerado. É quando, vamos dizer assim, o pastor chama você para conversar e ele não te fala o que é. É quando o teu patrão te chama para conversar, amanhã na minha sala tal hora. Você já viu como é que fica o coração de algumas pessoas, né? Fica assim. Ele tinha medo. Ele tinha medo daquele nobre que voltou como rei. Ele tinha medo. Por que ele tinha medo? Porque és homem rigoroso, que tira o que não puseste e ceifas o que não semeaste. A palavra rigoroso aqui indica relativo a ser exigente, severo, a ser severo, ser exigente. Jesus é esse nobre, é esse rei. E ele está dizendo isso nessa parábola, que na sua vinda, ele não vai dar minas às pessoas. Ele vai requerer o que ele deu. E ele será rigoroso nisso.
Ele será severo nisso. Depois da vinda de Jesus, não tem mais jeito. Quando Jesus voltar, não tem mais jeito. Ele será rigoroso naquilo que um dia ele confiou. Então, por isso devemos aproveitar esse tempo de graça que estamos vivendo. Por isso que devemos aproveitar esse tempo de superabundante graça. Porque quando chegar na vinda dele, ele está dizendo aqui nesse texto, ele está dando essa lição por meio dessa parábola, dizendo que quando ele voltar, ele será rigoroso. E veja isso. Isso é o servo dizendo, porque tu és rigoroso, tive medo de ti e guardei. Agora preste atenção no que Jesus vai falar com ele agora. Preste atenção, porque aqui a gente vai já caminhando para o nosso fechamento. Versículo 22, olha a resposta do rei, depois que o rei voltou para aquele servo, que tentou se justificar de por que não negociou. Pois respondeu-lhe, versículo 22 de Lucas 19, respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Veja, o servo, ele não tinha uma visão, o que o servo pensava do seu nobre, que agora é rei, não estava errado. Ele pensa, o que esse servo, por que ele teve medo? Porque o seu nobre era um homem rigoroso. Ele era severo nos seus negócios, ele era um homem muito sério nas suas coisas. Né? Veja, essa visão não está errada, porque Jesus está falando aqui. Quando ele volta, quando esse rei volta, ele está dizendo o quê? Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não pusesse meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. Veja, não tem explicação para não estar negociando, para não estar vivendo, e fazendo o que Jesus mandou você fazer. Não tem explicação para você não pregar. Ah, não, mas é porque o pastor da minha igreja tramou contra mim. Mas pregar não é só na igreja não, filho. Você pode, de repente, não estar conseguindo executar o teu ministério, o teu chamado dentro da igreja que você está atualmente. Mas, e o que te impede de fazer do lado de fora? Você precisa do altar, você precisa do microfone, a gente precisa do pedestal, das luzes, dos refletores mesmo. Porque ele não vai querer saber disso, ele vai querer saber por que não negociou. E ele não vai ter justificativa. Por mais bonita que seja, por mais verdadeira que seja, porque aqui é uma razão. Olha, tu és severo, tu és rigoroso e eu preferi guardar, botei um lencinho, guardei, escondi o que o Senhor me deu. Ninguém precisa saber o que o Senhor me deu, não. Eu vou viver nessa vida e ninguém precisa saber que eu tenho uma missão do Senhor na minha vida, não. Esse negócio de missão não é para mim, não. Ninguém precisa saber, não. Quando ele voltar, hoje tem. Hoje eu quero dizer para você que tem restauração de Deus para a tua vida. Hoje eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, que se você parou, que se você desanimou, eu quero dizer para você nessa noite que tem restauração de Deus. Deus pode restaurar tua vida agora. Deus pode restaurar teu ministério agora. Você não precisa esperar a igreja abrir a porta para começar a falar de Jesus, para começar a pregar. Tem milagre de Deus. Deus pode restaurar aí agora, te fazer um instrumento de Deus agora, e você começar a negociar novamente os dons que Deus te deu. Você começar a trabalhar. Agora, quando ele voltar, não tem mais jeito. Na segunda vinda de Jesus, quando a porta abrir, quando ele descer sobre as nuvens, ele não tem mais jeito de aceitar Jesus, não tem mais jeito de se converter a Jesus, não tem mais jeito. É o que esse texto está nos mostrando. Não tem segunda chance depois que Jesus voltar. Mas hoje ainda tem. Aleluias. Hoje ainda tem.
Hoje ainda tem. Hoje ainda tem tempo. Olha o que vai acontecer aqui. Ele diz assim: por tua própria boca te condenarei. Por tua própria boca, por tuas próprias palavras. Eu depois te recomendo que você leia Mateus 12, 33 ao 37, Lucas 6, 43 ao 45, Tiago capítulo 3, do versículo 1 ao 12, que fala sobre a língua, o poder terrível que há na nossa língua, o poder das palavras, que pelas nossas palavras seremos justificados, pelas nossas palavras seremos condenados. Então, ele vai pela própria palavra, o rei que voltou vai condenar. Porque é a melhor coisa a se fazer na segunda vinda, meu irmão e minha irmã, é ficar de bico calado e só mostrar as mãos para o Senhor. Só mostrar as mãos para o Senhor. Só mostra, porque palavras, ele vai dizer, vou te condenar pela tua própria palavra. Na segunda vinda de Jesus não tem justificativa. Jesus pisou nessa terra, no encontro com ele não tem justificativa. Mesma coisa, semelhante após a morte. Morreu, não tem justificativa. Não tem segunda chance. A chance é hoje, é agora. Você restaurar sua vida, você pedir perdão para quem você tem que pedir perdão. Você se reconciliar com quem você tem que se reconciliar. Você dá o perdão para quem você precisa dar o perdão. Sabe, você esquecer mesmo esse negócio de, eu sou assim, vou morrer, cresci assim, vou morrer assim. Olha, não tem chance depois da morte. Na velhice tem chance? Tem chance. Na adolescência tem? Tem. Na juventude tem? Tem. Quando criança tem? Tem. Enquanto Jesus não volta, tem chance? Tem chance de restaurar. Mas depois que Jesus pisar nessa terra, e se você vê que os sinais estão aí, não tem mais chance. Não tem mais jeito. E o texto encerra, e eu quero aqui, tinha mais coisas para falar, mas eu acho que eu já extrapolei meu tempo hoje, né? Mas para fechar esse assunto, o versículo 26 diz assim, versículo 24 diz assim, e disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Veja, ainda que ele disse isso, ainda que na visão desse servo, ele era alguém que tirava o que não tinha dado, o que não tinha semeado, e tirava o que não tinha colocado, e ceifava o que não tinha semeado. Mas quando chegou na segunda vinda, Jesus só tirou, o rei aqui só mandou tirar o que ele tinha dado, o que o rei tinha dado. Eu vou tirar dele o que eu dei, tira a mina dele, o que eu dei para ele, tira dele e dá para o outro. É importante isso, estar ligado nisso. Na segunda vinda de Jesus, tudo que ele deu para nós e nós não usamos, ele vai tirar, não fica. E ele vai mandar dar para quem negociou, para quem negocia, para quem faz. E por fim, versículo 27. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Olha que coisa tremenda. Agora Jesus está falando aqui, não é? Primeiro ele falou para os servos, aqueles que disseram-se ser cristãos, que estavam com ele, e uns multiplicaram e ele ministrou bênçãos, e esse servo que não ministrou, que não multiplicou, ele ministrou ali, chamou aquele servo de servo mau, mas agora também sobrou para aquele pessoal na segunda vinda. Chegou a vez desse pessoal na segunda vinda que não quer, que odeia Jesus.
sobrou para essas pessoas que não querem que ele reine sobre a vida delas também. Primeiro, sobrou para a gente, né? Primeiro a gente vai acertar a conta. Agora, ele não chama, olha a diferença. Por isso que você precisa de Jesus hoje. Tá, filhão? Meu irmão, minha irmã, você que está comigo aqui, você precisa estar bem com Jesus hoje. Você não pode deixar para amanhã. Porque com os seus servos ele vai ajustar contas. Mas com aqueles que não quiseram servi-lo, com aqueles que não quiseram que ele reinasse sobre eles, com aqueles que o odiaram, não tem acerto de conta. É só trazer na segunda vinda e executar, que diz aqui. E executai-os na minha presença. Esse executar aqui é muito forte, isso é pesado, né? Mas não é o que a gente deseja, porque hoje, entenda isso, para você que um dia, quem sabe, vai ver essa live na sua vida, vai pegar só esse finalzinho, né? Quem sabe hoje você está desviado, está sem Jesus. Olha, eu quero dizer para você, volta hoje, porque Deus te ama. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus voltar, não tem jeito. Ele não vai nem ajustar conta, ele não vai nem te perguntar o porquê. Quando ele olhar para as pessoas que não têm a marca do sangue de Jesus, ele não vai nem perguntar o porquê. Ele já vai trazer para a condenação. O executar aqui já é o que? Já é o juízo. Essa palavra executar aqui na minha presença é juízo. Ou seja, o que significa esse executar na minha presença? Significa viver uma vida. Significa viver eternamente sem a presença de Deus. É viver eternamente, aí sim, para sofrer nas garras de Satanás, para sofrer no lago que arde com fogo e enxofre. Depois que Jesus voltar com os seus servos, ele vai ajustar as contas. E com aqueles que não quiseram que ele reinasse, ele vai já vai mandar trazer o juízo. Então olha uma coisa que eu tenho para te dizer aqui mais uma vez. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você deixar ele reinar na tua vida. Ei, meu irmão e minha irmã, ainda dá tempo de Jesus ser Senhor e Salvador na tua vida. Ainda dá tempo, homem de Deus, mulher de Deus, de começar a trabalhar, de deixar as desculpas de lado, os melindres de lado, de ser um servo de caráter. Não é só servir, mas é servir com honestidade, com lealdade, com empenho. É assim que a gente tem que fazer. O servo bom é este servo que serve com lealdade, com empenho, com caráter. Não seja um servo mau, porque do servo mau, esse servo mau vai ter perdas e não ganhos. O servo mau, ele será condenado pelas suas próprias palavras. Tem gente que gosta muito de se justificar. Por quê? Porque fez algo que não devia de fazer. Porque fez algo desleal. Porque fez algo desonesto. E olha, hoje ainda dá tempo de consertar isso, essa falha. Hoje dá tempo da gente ser um servo melhor. Hoje dá tempo da gente ser o servo bom. Se a gente não está sendo, dá tempo. Mas haverá um dia, se Jesus voltar, não tem mais jeito. Nem para o servo mau e nem para aqueles que não quiseram que ele reinasse sobre a vida deles. Que o Espírito de Deus complete sobre nós essa palavra. Eu sei que hoje foi mais demorado, foi mais longo, me perdoe o passar do tempo, né? Me perdoe, mas foi necessário iniciarmos e concluirmos. Esse tema é muito sério. E no nosso próximo estudo, que será agora na sexta-feira novamente nós vamos estar aqui, e aí agora na sexta-feira nós vamos estar entrando naquele tema que eu sei que você está muito querendo entrar, que é o tema sobre os sinais da vinda de Jesus. Nós falamos da maneira de sua vinda,
Hoje nós encerramos sobre o tempo da sua vinda e nós vamos falar agora sobre os sinais da sua vinda. E esse tema ele vai ser um tema mais demorado. Serão muitas e muitas partes que vamos trabalhar. Vamos trabalhar elas em um modelo menor do que foi hoje. Hoje é porque eu quis acelerar um pouco para que a gente pudesse já partir, porque até mesmo eu quero falar sobre os sinais da vinda de Jesus, porque vem coisa muito boa para a gente. Amém? Muito obrigado pela presença de vocês, desculpa a demora. Se houver alguma dúvida daquilo que foi falado hoje aqui, depois desse tempo que a gente está junto aqui, que vocês me mandem ali perguntas, tá bom? Se vocês quiserem partilhar, usar essa live para dar estudo, fique à vontade. Um beijo no coração de vocês, que Jesus os abençoe. Uma coisa sabemos, que Ele está à porta. Amém? Deus lhes abençoe. Negociem, ou seja, vão vivendo, mas sem se esquecer que Ele está às portas. Beijo no coração. Um abraço.